O Brasil pode entrar na Terceira Guerra Mundial? Quais são os procedimentos para o Brasil declarar guerra? Ou o nosso presidente da República pode simplesmente ir lá e declarar essa guerra? Bem, nesse vídeo eu irei explicar para vocês de uma maneira bem simples e objetiva quais são os procedimentos da nossa atual Constituição em caso eminente de guerra. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Felipe de Deus e esse é mais um vídeo do canal Vamos Falar de História. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e ative o sininho da notificação, isso é muito importante. Não se esqueça também de fortalecer o meu canal deixando o seu joinha aqui embaixo no vídeo. Show de bola? Então, bora para o vídeo, bora para o que interessa. Com toda essa situação envolvendo os Estados Unidos e o Irã, a possibilidade de uma nova guerra mundial voltou a ser debatida principalmente nas redes sociais. Mas por acaso você sabe ou já se perguntou quais são os procedimentos que o Brasil deve seguir de acordo com a sua Constituição em casos de guerra? Bem, primeiro é muito importante que você entenda que preservar a Constituição é defender a ordem democrática de um país. A atual Constituição brasileira, que é de 1988, determina a divisão de estados de alerta nacional em dois níveis. O primeiro nível é o estado de defesa e o segundo nível é o estado de sítio. Se a ordem democrática do Brasil está em risco, seja por ameaça interna ou externa, o chefe de Estado, no nosso caso, o presidente da República, pode decretar um desses dois estados. O estado de defesa é decretado quando há uma grave instabilidade institucional ou quando há uma calamidade de grandes proporções da natureza. Nesse vídeo, eu irei dar mais ênfase no estado de sítio, que envolve questões de guerra. O estado de sítio é um recurso que possibilita o presidente do Brasil suspender temporariamente a atuação dos poderes legislativo e judiciário dos deputados e senadores. Esse estado só pode ser decretado em casos gravíssimos de ameaça ao país e não por questões pessoais ou pela disputa de poder. Em relação à questão da expressão, o estado de sítio quer dizer que os direitos individuais não estão totalmente assegurados, seja pela ação do Estado ou seja pela ação de outras instituições. O principal objetivo do estado de sítio é agilizar as ações governamentais em períodos de grande urgência, em períodos em que o Brasil precisa tomar uma decisão o mais rápido possível, em períodos, por exemplo, de guerra. Mas, Felipe de Deus, quais são os casos de emergência que caracterizam a necessidade do decreto de estado de sítio? Bem, pessoal, de acordo com a nossa atual Constituição, são casos como a grave comoção de repercussão nacional, a comprovação da ineficácia do estado de defesa, o estado de guerra e uma resposta a uma agressão armada estrangeira. Esses são os casos de urgência que fazem com que o decreto de estado de sítio seja necessário. Vamos supor que os Estados Unidos solicitou o apoio do Brasil em um eventual conflito mundial. O nosso presidente não pode simplesmente declarar guerra pelo Twitter, não pode simplesmente bater no peito e falar eu declaro guerra. O nosso presidente tem que seguir todo um procedimento antes de decretar o estado de sítio. E quais são esses procedimentos? Ao contrário do estado de defesa que o presidente pode declarar de ofício e justificar após 24 horas, o estado de sítio só pode ser decretado após o presidente da República consultar o Conselho da República, o Conselho da Defesa Nacional e depois de pedir a autorização do Congresso Nacional. Em seguida, o Congresso Nacional precisa aprovar a decretação do estado de sítio por maioria absoluta. Feito isso e aprovado, é estabelecido o prazo em que vai ficar ativo o estado de sítio, que é feito de duas maneiras. A primeira maneira, de acordo com a nossa atual Constituição, é que em casos de grave comoção,
de repercussão nacional ou da comprovação de ineficácia do estado de defesa, as medidas do estado de sítio devem permanecer durante 30 dias com direito a prorrogações. Já a segunda maneira, de acordo com a nossa atual Constituição, é que em casos de estado de guerra ou em casos de resposta a uma agressão armada estrangeira, as medidas do estado de sítio devem permanecer ativas até o fim da situação, ou seja, até a guerra acabar. Então, pessoal, vocês entenderam agora que para entrar em uma guerra, para declarar alguma guerra, o presidente do Brasil tem que passar por diversos procedimentos da nossa Constituição. Não é simplesmente chegar lá e falar que está em guerra ou que vai lutar uma guerra mundial. Tem todo um passo a passo antes de fato, o Brasil declarar estado de guerra. Galera, por enquanto é só. Espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha esclarecido muita coisa para todos vocês. Nos vemos muito em breve aqui mesmo no canal Vamos Falar de História. Fiquem com Deus e até mais!